Hoje eu vou usar a ideia central deste livro para te explicar coisas muito importantes. E talvez esses próximos 20, 30 minutos que você vai ficar sentado aí estudando sobre investimentos sejam mais importantes do que 10, 20, 30 horas de teoria sobre indicadores, teoria sobre funcionamento de algum tipo de ativos e suas classes. Por quê? Hoje eu quero te provar matematicamente que todo ativo que te gera um fluxo de caixa, que é algo que eu já venho falando há mais de 2, 3, 4 anos, é muito mais vantajoso para você e você consegue com muito mais facilidade gerar uma rentabilidade melhor do que investir em empresas de crescimento, aquelas que não têm fluxo, né, não pagam dividendos, ou algum tipo de título que realmente não te entrega algum fluxo de caixa. Eu vou te explicar isso com base nas ideias do Damodaran. É óbvio que esse livro aqui de 200 e poucas páginas, eles não se resume só a essa ideia central que eu vou te mostrar, mas é a ideia central do livro, tá? E sendo bem sincero com você, todo investidor que se preza, todo analista inclusive, provavelmente já leu esse livrinho aqui do Damodaran. Sempre quando a gente vai fazer valuation ou estudar a respeito de valuation, a primeira referência que aparece na nossa cabeça é essa aqui. Damodaran foi o cara precursor aí em mostrar de maneira didática como calcular a valuation das ações. Para você que não sabe, você que é jovem no mundo dos investimentos, nada mais é do que a arte de definir preço das coisas. Por exemplo, você sabe que essa caneca não vale 1 milhão, né? Por quê? Porque você já viu várias outras canecas, você faz valuation comparativo, ou seja, você compara o valor de outras canecas parecidas. Aí você, por exemplo, eu provo que eu bebo café mesmo, né? Aqui, ó. Você vê, por exemplo, que essa caneca aqui não vale 1 milhão e essa aqui vale 20 reais, né? Você consegue perceber que elas são parecidas, então que elas devem ter o mesmo valor, é que você conseguiria pagar aí por volta de 50 a 100 reais uma caneca dessa, que é o valor justo, basicamente. Uma caneca mais artesanal, você consegue ver a diferença. Então, você fez valuation da caneca. É a arte de definir preço mesmo das coisas, tá? E nas ações, nada se difere. A gente tem uma dificuldade maior de definir preço das ações porque não é uma caneca. E porque a gente tem muitos documentos para poder analisar, balanços, números. E quando você compara uma ação com outra, às vezes alguns números são um pouco confusos, ou que define valor em uma empresa não é a mesma coisa que define valor em outra. E por isso é um pouquinho mais complicado. Mas quer saber de uma coisa? Se você nunca ouviu falar sobre valuation, nunca aprendeu sobre isso, eu sei. Se você já pagou mais de 5, eu já paguei MBA de 7 mil reais. Ensina a fazer valuation. Pode ficar tranquilo. Vou te ensinar aqui no canal, tá? Daqui a pouco abre a turma da MGD, se você quiser dar um passo à frente, mas você nem precisa. Nem precisa. Como assim, Léo? Tá desvendendo seu... tô desvendendo meu... Só no YouTube você vai conseguir. Vai demorar mais? Vai. Na MGD você encurta o processo pra caramba. Mas você consegue aqui também no YouTube. Se você não tem condição de entrar na MGD, cara, pode ficar aqui só no YouTube que tá tudo certo. Vamos lá? Eu quero que você feche os olhos. Eu vou te resumir aqui 100 páginas desse livro em uma pergunta. Feche seus olhos e responda internamente. Quiser digitar nos comentários também pode. Você prefere 100 reais hoje ou 100 reais daqui a um ano? Vou repetir a pergunta. Você prefere 100? Eu vou te dar de presente. Você prefere 100 reais hoje, dia 14/7/2026, ou 100 reais lá no dia 14/7/2027? O que é mais vantajoso para você? Bom, isso é claro para a maioria das pessoas, mas eu vou usar aqui o quadro preto para te explicar matematicamente por que fundos imobiliários e ações de dividendos deveriam estar mais no seu radar, tá? Vou te dar uma tabela para você perceber isso, que parece e realmente é enganoso. É enganoso. Vou te mostrar. A pergunta é, se eu pego 100 reais hoje, vou colocar aqui, ó, hoje, ou daqui a um... Eita, rapaz do céu, que reta foi essa? Essa aqui ficou um pouco melhor. Ou daqui a um ano, qual que vale mais? Existe, matematicamente falando, uma forma de corrigir este valor a um ano à frente a valor presente, que é o que a gente chama de VPL, valor presente líquido. Como assim, Léo? Pensa comigo. Se você pega 100 reais lá no dia 14/7/2027, você vai ter 100 reais lá nesse dia, certo? Tudo certo, é 100 reais. Vamos até desconsiderar a inflação aqui por enquanto. Se eu pego 100 reais hoje, pô, você concorda comigo que este dinheiro tem que valer mais? Porque esse aqui já tá na minha mão? Lembra daquele ditado? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando? E isso é verdade. O fluxo de caixa que vem para sua mão vale mais do que você ficar olhando a sua valorização voando. Sabe por quê? Olha só, esses 100 reais aqui investidos em umas taxas Selic no Brasil aqui. Ó, você vai pegar hoje, vai colocar esses 100 reais na taxa Selic, que tá rendendo aí 14%, tá 14,25%, mas vamos colocar que vai fechar em 14%. Você consegue lá, no dia 14/7/2027, 114 reais. Ou seja, 100 reais hoje
ele vale 114 lá no futuro. Não vale 100 lá no futuro. Então, se você pegasse nessa proposta que te fiz os 100 reais do futuro, você ia estar perdendo 14% do seu patrimônio, que é justamente essa rentabilidade aqui que você colocaria no investimento. Beleza? A gente usou um ano. Imagina se fosse 2, 3, 4, 10 anos. Existe uma fórmula para isso. Anota aí essa formulazinha, tá? Ó, eu sei que, não, Léo, eu queria um conteúdo mais fácil. Aí você vai para outros canal. Aqui você vai aprender de verdade. Vou colocar fórmula mesmo, vou te ensinar um negócio. Aqui você vai aprender, pô. Não quiser aprender, aí eu não sei o que eu faço com você, não. E mesmo você que é iniciante, que nunca viu isso na sua vida, se você ficar aqui, você vai aprender. Qual que é a fórmula do VPL? VPL, lembra? Valor presente líquido. Anota isso aí, pô, que você não vai esquecer. Você força seu hipocampo a memorizar, pelo menos na de médio prazo, ficar 6 meses na sua cabeça. E se em algum momento, durante esses 6 meses, você escutar eu falando de novo, vral! Aí vira memória de longo prazo. Cientificamente comprovado isso, tá? Neurocientificamente. Então aqui, VPL, o que é? É eu trazer aqueles 100 reais do futuro para hoje, para eu ver quanto que ele vale hoje. Já que os 100 reais de hoje vale 114 lá no futuro, né? Nessa taxa de desconto que eu coloquei aí de 14% da Selic. Então quanto que vale esses 100 reais hoje, se eu fosse pegar ele hoje? Olha só, a fórmula do VPL é o valor futuro, que no caso é os 100 reais, dividido por 1 mais a taxa, que é aquilo que eu vou colocar para investir, no caso que a gente usou os 14% da Selic, elevado ao tempo, que é o número de períodos. Aqui, substituindo essa fórmula muito facinho, ó, o valor futuro, 100 reais. 1 vem da fórmula, mais o I, 14%, tá? Esse I aqui é 14%. Só que vamos tratar esse número. O que é 14%? Meu amigo, você nunca tinha olhado por esse lado, agora você vai fazer sentido na sua vida. Quando você vai fazer a festinha do seu filho, ou a festinha lá da firma, ou a sua festinha, você vai lá e compra 1 cento de salgadinho. 1 cento de brigadeiro. Rapaz, 1 cento de brigadeiro é muita coisa. O que é 1 cento? Não é 100? Então 14% é o quê? É literalmente 14 por 100. 14 dividido por 100. 14 dividido por 100 é o quê? 0,14. Como esse número aqui é feio, tá vendo? Esse número é feio. O que a galera fez? Eu sou da matemática, eu sou chique. O que eu fiz? Eu coloquei 14 e coloquei 1%. Que é pra abreviar isso aqui, ó. Dito isso, que você já aprendeu agora o que é 14%, matemática básica, hein? É só você colocar aqui, ó. Então, 1 mais 0,14. Elevado ao tempo aqui, que é o número de períodos. No nosso caso foi 1 ano, né? Tudo que é elevado a 1 é ele mesmo. Então, deixa eu apagar essa rabisqueirinha aqui. Como que ficou a fórmula? 100 dividido por 1 mais 0,14 fica 1,14 elevado a 1, que é ele mesmo. Então, 100 dividido por 1,4, vamos fazer agora a conta na calculadora, ó. 100 dividido por 1,14, né? Dá 87,71. Então, olha só, 87,71. Então, 100 reais lá no futuro valem 87 reais hoje. Agora, vamos fazer de novo aquela pergunta, tanto que ficou fácil de responder. Você prefere 100 reais hoje ou 100 reais no futuro? 100 reais hoje, véio. Se eu ganho 100 reais hoje, eu já pego 100 reais. Se eu pego 100 reais no futuro, eu tô pegando, na verdade, 87. Então, eu tô sendo bobo? Estou sendo bobinho. Vou pegar hoje. Sempre prefira dinheiro o mais rápido possível. Mais rápido. E agora, com essa base, a gente consegue caminhar para a argumentação central do vídeo, que é fundos imobiliários e ações que pagam dividendos. Normalmente você vai conseguir atingir uma rentabilidade muito mais alta. Quero te propor outro exercício agora. Esse vídeo vai ficar bem interativo. Eu estou pegando essa ideia aqui, ó, de taxa interna de retorno. Eu já te expliquei sobre taxa interna de retorno e TWE, certo? Só que isso aqui eu peguei do canal do Luan, que a gente tem que dar crédito a quem merece crédito. E o Luan, que é um cara extremamente enviesado em comprar ações. Você olha a carteira dele, é só ação, ele só fala sobre ação. É muito raro ele falar sobre fundo imobiliário. Ele soltou a seguinte frase, olha só. Porque ele mesmo reconhece que é mais fácil você ter uma TIR mais alta, uma taxa interna de retorno, quando você tem muito fluxo de caixa. É isso que eu tento falar pra galera, quando você consegue reposicionar sua carteira e balancear ela entre fundos imobiliários e ações e outros ativos, pra você ter correlação negativa, né, montar o crack. É justamente por causa disso aqui, ó. E ele montou uma tabelinha parecida com essa aqui. Eu basicamente estou usando o modelo que ele usou para explicar TIR, que ficou genial, para te mostrar isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Inclusive, depois posso até deixar essa planilhinha aqui para você brincar também com os seus ativos. Olha só, aqui a gente tá com
com dois cenários. Um cenário de um ativo que paga fluxos de caixas anualmente, e aí você entende que até mensalmente é melhor, né? E aqui a gente tá com um tipo de ativo que recebe tudo no final, que, por exemplo, são aqueles ativos que você investe para valorização, ou alguns títulos de renda fixa, pré-fixados, por exemplo, que você recebe só lá no final. Todo tipo de ativo que você vai receber lá no futuro o dinheiro. Vou comprar PRIO agora para me vender lá no futuro daqui 5 anos com valorização. Tô comprando pré-fixado agora para me vender daqui 10 anos com valorização. Basicamente isso, tá? E aqui eu tô construindo um fluxo de caixa. Quando a gente constrói um fluxo de caixa, a gente tem que colocar aportes como negativos, porque esse dinheiro sai do seu bolso, e tudo aquilo que você recebe como positivo, porque volta dinheiro pro seu bolso. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, eu vou colocar menos 1.000, vou investir R$ 1.000 num ativo aqui que vai me pagar, e eu vou colocar aqui só para efeito didático mesmo, tá? Um dividend yield de 10%. Pô, a gente consegue várias empresas hoje, que você consegue comprar com yield de 10%. Hoje você consegue, tá descontado pra caramba. E fundos imobiliários, mais ainda, né? Fundos imobiliários você consegue vários. Então, tanto FIs quanto ações caberiam aqui. E depois a gente já vai explicar a diferença entre FI e ação, tá? Então aqui, ó, você consegue perceber que se eu investir 1.000 e eu vou ter um dividend yield de 10%, quanto que eu vou receber anualmente? R$ 100, né? Então eu vou substituir aqui tudo por R$ 100. Ó. No ano 1, R$ 100. Aqui eu tô considerando que o dividend yield vai se manter o mesmo. E eu tô considerando que não vai subir yield, tá? Então não vai subir para 102, nem para 105. Vai continuar R$ 100 todos os meses. E no final eu vou conseguir vender ela por 1.400. Então imagina, pô, tem muita gente que reclama que os fundos imobiliários, eles valorizam um pouco, né? Então eu vou até pegar aqui um exemplo, ó. Vamos pegar o próprio HGLG, se a gente, agora que tá em queda pra caramba, se a gente pega aqui desde os últimos 5 anos, ó, uma valorização aí de 30%, 30%. Pega aqui em 10 anos, 10 anos ele valorizou pra caramba, né? Mas vamos pegar aí uma valorização média de 30%, 40%. Pode pegar até menos, mas vou colocar aqui que depois de 10 anos, ele valorizou só 40%. Ali no caso do HGLG, de qualquer outro fundo, vai dar um pouquinho mais do que isso, mas eu tô forçando aqui, eu tô jogando contra, beleza? 40% em 10 anos, meu amigo, isso aqui dá uma valorização. Vamos fazer aqui a formulazinha do Kager. Olha só, 40% em 10 anos é a mesma coisa de 3,42 por ano. Então, valorização muito esdrúxula, na verdade. Esdrúxula pra caramba. Pô, muito pouco. Todo mundo vai falar, pô, valoriza pouco demais, fundo imobiliário, não compensa não. Não compensa não. Beleza, concordo com você. 3,42% é ruim pra caramba. Mas vamos ver aqui o que vai dar nessa simulação. Aqui no outro fluxo de caixa, eu também investi R$ 1.000, só que agora eu investi em uma empresa de crescimento, uma empresa que tem pouco fluxo, e ela vai valorizar, olha lá, para R$ 3.000, isso aqui vai dar 200% de valorização, beleza? 200% de valorização não é muito mais do que 40%? 200% de valorização, muito maior do que 40%. Aqui, a maior parte da galera já cai em enganação, e eu vejo muita gente jovem entrando na mentoria, no método 2 em 1, com esse mito enraigado dentro da cabeça. E é difícil quebrar, a gente consegue, mas é difícil quebrar. Matematicamente é fácil, né? Só você olhar aqui, você vai ter esse mito quebrado agora também. Mas a grande parte da galera mais jovem, entre 18 até 35, 40 anos, eles falam o seguinte, pô, não faz sentido eu investir em fundo imobiliário, não faz sentido eu investir em ação de dividendo, porque elas valorizam pouco anualmente e eu quero multiplicação de capital, eu vou me aposentar só lá em 65 anos, eu não preciso de dividendo agora, como se realmente o dividendo fosse apenas para te aposentar. E eu sinto muito lhe dizer, meu amigo, mas em geral os dividendos só vai servir para você aposentar depois que você construir o patrimônio. Mas eles são uma máquina para te ajudar a construir patrimônio. Eu vou te provar isso aqui. Mas perceba, a galera fala assim, eu quero empresas de crescimento, eu quero small caps, eu quero essas empresas que multiplicam, ativos que têm esse potencial, um beta muito alto, vou te dar Bitcoin, porque aí eu vou multiplicar demais o meu capital e depois eu faço reversão de carteira. Depois eu troco isso aí por fundo imobiliário, depois eu troco isso aí por ação que paga dividendo. E o pensamento é errado? Não, é só um sofisma. Sofisma é aquela meia verdade divulgada que repetida milhões e milhões de vezes vira uma verdade absoluta praticamente. E é difícil bater contra isso. Porque aqui, pô, todo mundo vai falar que uma valorização de 200% em 10 anos é muito melhor do que uma valorização de 40% em 10 anos. Aqui tem um erro crasso. Por quê? Mesmo que a gente faça o Kager aqui, ó, deixa eu fazer o Kager aqui bem bonitinho, ó. A fórmula do Kager, para quem não sabe, é 1 mais a valorização, né, que você colocou, que é a valorização final, 1 mais 200%, elevado a... Isso aqui você não precisa aprender não, tá só preciosismo eu te falar isso aqui. Menos 1. Dá 11,61% ao ano, ó. Bem mais do que aqueles 3 e pouco, na verdade. Bem mais do que aqueles 3 e pouco. Só que perceba, lembra o que eu te expliquei no início da aula?
no início dessa aulinha aqui, lembra o que eu te expliquei? Você prefere R$ 100 aqui ou R$ 100 lá no futuro? Esses R$ 3.000, ele é R$ 3.000 do futuro. Eu tenho que trazer ele para valor presente. Esses R$ 100 é daqui a um ano, tem que trazer ele para valor presente. Esse aqui eu tenho que trazer para valor presente. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também e esse aqui também. Só que você percebe que quanto mais tempo eu passo sem fluxo, mais desconto eu vou ter nesses 3.000? Léo, existe uma fórmula que calcula isso? Existe. Essa é a famosa TIR, que eu já te expliquei nesse outro vídeo aqui. Ficou absurdo esse vídeo. Eu te expliquei sobre TIR e sobre TWR. São as maneiras corretas de você calcular a rentabilidade da sua carteira. E eu ainda vou adicionar um ponto aqui específico que vai além da TIR, que a TIR não consegue calcular. Mas olha só, a TIR, que é a taxa interna de retorno, ela mede o quanto, teoricamente, é todo esse rendimento aqui se ele fosse no valor presente. Você concorda comigo que, vamos ver quantos fluxos de R$ 100 a gente teve aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fluxos, mais R$ 400. Então eu tive R$ 900 de dividendos, mais R$ 400. Eu tive no final R$ 1.300. R$ 1.300 de lucro, né? Então eu investi em 1.000, tive R$ 1.300, e aí então eu tive 130% de valorização, certo? Aqui eu tive nada de dividendo, mas eu tive R$ 3.000 de lucro no final. Logo eu tive R$ 2.000 de lucro. Opa, bem mais do que aqui, Léo. Eu não tô conseguindo entender por que esses R$ 2.000 aqui valem menos do que esses 1.300. Por isso que eu passei 10 minutos explicando lá no início. Aqui é 200% de valorização, Léo. Aqui é só 130. Como que pode esses 200% ser pior do que esses 130? Tá vendo que rentabilidade simples da carteira? Quando você vai lá no Investidor 10, é porque todo mundo hoje em dia usa Investidor 10, que a Ward ainda não existe, né? Mas todo mundo vai lá, aqui a rentabilidade desse cara aqui é 50, a rentabilidade desse aqui é 30, a rentabilidade desse aqui é 100. Não necessariamente o de 30 é pior do que o de 50. E não necessariamente o de 50 é pior do que o de 100. Porque você tem que levar em consideração vários outros fatores, tá? E aqui, quando a gente joga a fórmula da TIR, vou chegar aqui pro ladinho agora, ó. Quando a gente joga a fórmula da TIR para calcular a rentabilidade real mesmo, olha só que loucura. O fluxo de caixa 1 aqui, né, no caso fundos imobiliários ou alguma ação que paga muito dividendo, você vê aqui que ele ganhou só R$ 1.300, enquanto o outro ganhou R$ 2.000. Só que a TIR deste investimento foi bem maior. Bem maior não. Aqui eu coloquei e forcei para poder ficar parecida, né? Então, 11,73, enquanto aqui 11,61. O cara, se ele for calcular a rentabilidade da carteira dele real, ele não tá com 200% de valorização. Isso é nominal. Se ele for calcular a taxa interna de retorno corrigida a valor presente, 11,61. Enquanto esse cara aqui, que sofreu muito menos, ativos que pagam dividendos têm risco muito menores, eu já te expliquei nesse vídeo aqui com 7 artigos científicos em vários países diferentes também. Você tá vendo que aqui eu não vou ficar tentando te provar a ideia que o Léo tem? Porque o Léo não teve essa ideia. O Léo só estudou. Eu só li, eu não sou gênio, eu só leio as coisas. E olha que eu tenho preguiça de ler, viu? É chato ler, né? É chato, eu concordo com você, é chato pra caramba ler. Por isso que eu faço a tarefa de casa aqui e trago os negócios explicadinhos, ó, mastigadinho pra você. Você vê aqui que o cara que investiu nesse ativo de dividendo, pode ser fundo imobiliário, pode ser ação, ele ganhou muito mais paz psicológico, porque ele recebeu o dividendo, ele já tava vendo retorno antes desse outro aqui, que com certeza tem mais volatilidade. Os beta das empresas que não pagam dividendos são sempre maiores, a volatilidade é maior. Você teve a possibilidade de diluir seu risco, que eu já expliquei sobre isso também. Você teve a possibilidade de aproveitar de novas oportunidades durante esse período, que isso aqui é uma coisa que a TIR não calcula. Isso aqui é uma coisa que a TIR não calcula. Porque, convenhamos, esses R$ 100 aqui fez parte do seu fluxo. Só que você que ainda não está aposentado, você não gastou esses R$ 100. Você não gastou eles. O que você fez? Você pegou esses R$ 100 e reinvestiu em alguma coisa. Pode ser no mesmo ativo? Pode, se ele tiver oportunidade. Pode ser em um ativo diferente? Pode. As rentabilidades até então serão diferentes. Se você estava investindo em um ativo que gerava 10% de yield, mas entrou em oportunidade, um outro ativo que agora está pagando, sei lá, 11 de yield, ou então tá mais descontado, você prevê maior valorização. Pô, esses R$ 100, ele será investido em outro lugar. Tá vendo que é uma coisa que a TIR não consegue calcular? E que há mais uma vantagem ainda por esse primeiro exemplo, mais uma vantagem ainda. Então perceba que não é, e pelo amor de Deus, não é que eu tô falando para você não investir em empresa de crescimento, para você não investir em empresa que tem um pouquinho mais de risco, para você não investir em empresa que tem pouco fluxo de caixa. Não é isso que eu tô te dizendo, não. Não é isso. Eu tô dizendo para você focar a sua carteira em ativos que geram fluxo de caixa. Na verdade, eu já te digo isso há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu tô ensinando a galera da mentoria, a gente monta a carteira certinho ali em base de classe de ativos. E cada classe de ativo eu pego e faço inúmeras aulas sobre como a gente vai montar essa subclasse. Então, por exemplo, do Kraken, o A é de ações, o R
é de real estate, certo? Real estate, tudo que é imóvel. Como que eu vou montar essas duas carteiras? Em ação, quanto que eu tenho que ter de ação? Separado em energia, quanto que eu tenho que ter de banco, quanto que eu tenho que ter de saneamento, eu tenho que ter telecomunicação, eu tenho que ter commodity. Se eu for ter algum ativo de risco, quanto em percentual faz sentido ter na carteira? Matematicamente, não é sobre o que o Léo acha, não. O Léo acha que é 50% da carteira tem que ser previdenciário, 50% tem que ser de risco. Não, não é o que o Léo acha, é o que estatisticamente dá mais certo para a maioria das pessoas. Porque só vira algo que realmente dá certo para a maioria das pessoas se o Joãozinho aplicar deu certo, se a Mariazinha aplicar deu certo, se o Léo aplicar dá certo, se a Ingrid aplicar dá certo, se a Sara, quando ela crescer, ela aplicar dá certo. Isso sim é um método. Agora, se eu aplico dá certo para mim, você vai tentar replicar e não consegue, isso não é um método. Alguma coisa eu tenho que eu consigo fazer que você não consegue fazer. E eu não consigo repassar isso para você de ensinamento. E graças a Deus, tanto o método 2 em 1 quanto na MGD, a galera tá conseguindo rentabilidades até maiores que as minhas. Porque começaram num momento muito melhor, né? Comecei lá, o Léozinho de hoje corrige erro do Léozinho do passado. Você não precisa daqui a 5 anos corrigir erro do seu eu de hoje. Você já consegue aprender os negócios, né? Aprende com os erros dos outros, aprende com os bobos que nem eu. Então perceba, realmente, as empresas e fundos imobiliários que te provêm um fluxo de caixa, elas sim te entregam uma baita rentabilidade. Isso aqui eu forcei, tá? Se eu tivesse utilizado aqui, por exemplo, ações que pagam muito dividendos e que valorizaram muito também, como uma Petrobras, como o Itaú, cara, paga bons dividendos. No caso do Itaú não é tanto assim, mas também paga, tem fluxo de caixa. Perceba que o importante é o fluxo de caixa. Quanto antes você recebe esse dinheiro, mais ele vale. É o valor presente líquido. Quanto mais rápido você recebe esse dinheiro, mais ele vale. Então, BB Seguridade, por exemplo, quanto que ela valorizou e o quanto que ela pagou de yield? Taesa é absurda a TIR da Taesa. Porque lá desde 2007 até 2026, ela já pagou quase 2 vezes o que ela vale de dividendos. E ainda valorizou pra caramba. Ela custava R$7 lá atrás. Custa 40 agora. Então multiplicou aí vezes 5, 6 vezes. E ainda te pagou 12 vezes de dividendo. Aí a Taesa tem uma TIR absurda. Era melhor você ter tido Taesas e recebido 12 vezes de dividendo e 5 vezes de valorização do que ter uma empresa de valorização que multiplicou 20 vezes. Você entende? Só que você vai vender ela agora. E isso que eu tô desconsiderando, que você vai pegar o dividendo e reinvestir na melhor oportunidade. Porque aí, meu amigo, vira uma bola de neve. É isso que eu tento ensinar pra vocês. Pô, isso vira uma bola de neve. Você vai pegando o dividendo, aumenta a sua TIR, pega esse dividendo, aporta no que tá a oportunidade. Porque na empresa de crescimento, qual que é a desvantagem? Você não recebe fluxo. Então você é obrigatoriamente sempre reaportado todo o lucro da empresa nela mesma. Se você não tem a oportunidade do tipo assim, agora eu não quero aportar nessa empresa, eu quero aportar nessa outra. Você não tem, porque você não tem fluxo de caixa. Em empresas que pagam dividendos, fundos imobiliários, por exemplo, você recebe esse dividendo e pode decidir, pô, eu quero continuar, receber dividendo Taesa. Eu quero investir em Taesa agora? O retorno esperado dela tá ótimo agora ou não? Não tá bom. Então eu vou lá para outra empresa. Não, agora eu vou para fundo. Não, eu vou lá para o exterior. Não, agora eu quero cripto. Você entende que você tem uma liberdade muito maior quando você tem o fluxo de caixa e consegue, com conhecimento, óbvio, precisa de conhecimento, né? Que senão nem as contas você vai conseguir fazer. Consegue decidir qual que é as melhores oportunidades no momento. É isso que multiplica pra caramba a sua carteira. E olha só que doideira. Aqui a valorização tinha que ser de 500%. Você tinha que multiplicar 5 vezes o capital para conseguir, meu amigo, 17,46% de TIR. Aqui você nem precisaria de tudo isso. Nem vou forçar um yield maior aqui, mas vou só colocar a valorização, por exemplo, do HGLG, que pagou quase 10% de yield aí, dependendo do momento que você comprou, e te valorizou 200% nos últimos 10 anos. Ó, 3 mil. Olha lá, 18% Isso aqui é absurdo, né? Por isso que é contraintuitivo. Eu ganhei R$4.000 aqui eu ganhei só 2.900. Como que essa rentabilidade é maior? Pô, valor presente líquido. Valor presente. Esses R$5.000, ele vale... Se fosse trazer a hoje, ele valeria muito menos do que 2.900, entende? Porque aqui eu corrijo só 1 ano. Aqui eu tenho que corrigir a 10. Então aqui eu corrijo a 1, aqui eu corrijo a 2, aqui eu corrijo a 3, entende? Doideira, né, cara? Aqui você consegue com muito mais facilidade bater aquele número mágico que eu te falo, que é ficar entre 12 e 15. Quanto mais próximo do 15, mais próximo da riqueza você está. Quanto mais abaixo de 12 você estiver, mais longe da riqueza você está. Então eu te desafio uma coisa, usar essa planilhinha aqui, é óbvio que você vai ter um trabalhinho, mas usar essa planilha para calcular a TIR aí dos seus ativos e ver se você está ganhando 15 realmente ou não. Talvez seja a hora de você rever aí seus aportes. Quem tem uma carteira de fundos imobiliários vai ver que a TIR da carteira é muito boa. Você vai ver que a TIR da carteira é muito boa. Lembra que 12% é um número mágico? 12 a 15% é um número... 12% você consegue com fundo imobiliário, cara. É óbvio que uma ação que paga dividendo, ela tende a ser um pouquinho mais vantajosa do que o fundo imobiliário em quesito de rentabilidade no longo prazo. Porque, pô, é uma ação, ela é endividada, ela tem muito mais liberdade, ela tem muito mais volatilidade, ela corre muito mais risco.
É um modelo de negócio totalmente diferente de um prédio, de um galpão. O galpão logístico, por melhor que ele seja, AAA, pé direito de 12 metros, pô, só inquilino top, na região mais top que existe, pô, ele tem um limite de geração de receita. Ele custa 100 milhões, pô, ele tem um limite de geração de receita. O cap rate vai ser 10, 12. Não tem como o cap rate ser de 100. Render tudo aquilo que ele é num ano só. Não tem como. 100 milhões em um ano. Vou ganhar 10 milhões por mês. Não tem como. Agora, uma empresa pode fazer isso? Pode. Você viu várias vezes PL de 2, 3, 4, 5, pô, PL de 5. Dentro dos fundos imobiliários, o PL gira em torno de 7, 9, dependendo da hora que você compra ele. Mas é um tipo de retorno que você consegue com fluxo de caixa mensal. E aí você já entende que o valor presente líquido desse fluxo de caixa é maior. Você consegue com muito menos volatilidade histórica. Vou deixar um quadrinho aqui para você ver a volatilidade aí. Porque tem gente que fala que fundo imobiliário tem o mesmo risco da renda variável. É engraçado porque é como se o fundo imobiliário não fosse renda variável. Ele é renda variável, só que ele é diferente das ações. Ele tem muito menos risco de ações. É uma estrutura, um ativo diferente mesmo. Que se consegue ver a volatilidade do IFIX, a volatilidade do IBOV. Pô, o IFIX é muito menos arriscado. E não, isso aqui não é um vídeo para você falar assim, então eu posso ter 100% da minha carteira de fundo imobiliário? Não. Se você tem menos de 40, 50 anos, o meu desejo para sua carteira é que ela não seja 100% fundo imobiliário. Porque, estatisticamente, pela correlação negativa, pô, o Ray Dalio falou sobre isso, existe um prêmio Nobel de 1992 de Markowitz, o cara ganhou o prêmio Nobel de economia. Ele fala sobre correlação negativa, curva de eficiência, então não faz sentido você ter só 100% de fundo imobiliário. Apesar de você conseguir sim se aposentar com 100% de fundo imobiliário. Aquele negócio de, você não vai conseguir... Consegue sim se aposentar com 100% de fundo imobiliário, correndo muito menos risco. Às vezes você é um cara mais conservador, não tem problema nenhum. Você pode ter 100% da renda fixa. O que você não pode fazer é não investir dinheiro, gastar e torrar tudo, entende? Inclusive, quero te deixar um convite agora no final do vídeo. Primeiramente, pra você se inscrever no canal, né? Se você não se inscreveu, o rapaz vai perder conteúdo demais. E, segundamente, se você está assistindo esse vídeo agora, eu pedi até pro André postar esse vídeo um pouquinho mais cedo. Às 19 horas, a gente vai ter uma live hoje, dentro do Método 2 em 1, sobre o fundo imobiliário que, na minha opinião, está descontado pra caramba. A gente vai estudar todos os fatos relevantes pregressos dele agora, porque amanhã nós teremos uma live com esse gestor. E quem é do Método 2 em 1 vai ter essa live aí de maneira exclusiva, né? Então, a gente vai ter a live hoje. Você aí que ainda não entrou no Método 2 em 1, que é o melhor curso de fundos imobiliários do planeta. Isso eu bato no peito e tenho certeza, porque eu já comprei todos os vídeos de fundo. Inclusive, tem 40 aulas que eu estou atualizando agora. Então, você que entrar hoje no Método 2 em 1, você vai ter live hoje, live amanhã com o gestor, vai ter 40 aulas atualizadas e você ainda vai ter 7 dias grátis para você testar se você quer ou não ficar no Método 2 em 1. Você pode entrar, assistir as duas lives e vazar depois se você quiser. Se você for uma pessoa só curiosa, desonesta, talvez também, podemos falar assim, eu tenho certeza que você vai ficar no 2 em 1, porque não tem como, cara. Se você quer aumentar a rentabilidade da sua carteira, você tem que ter um pedacinho da sua carteira em fundo imobiliário e ela precisa ser uma parte que seja realmente bem construída, porque senão você vai tomar só fumo e aí lascou, meu amigo. E realmente vai aumentar o risco da sua carteira sem aumentar tanto assim a TIR de sua carteira, focando talvez 100% em ações, talvez 80% em ações e 20% em cripto. E eu tenho uma notícia ainda melhor para você. Léo, mas você acabou de falar que não vale a pena ter 100% da carteira de fundo imobiliário. Acabei de falar isso, não falei? E aí você quer que eu entre no 2 em 1, que é só um curso sobre fundo imobiliário. Eu quero entrar na mentoria, porque na mentoria tem o craque inteiro, né? Tem ação, fundo imobiliário, ETF, renda fixa, criptomoeda, ativo no exterior, opção, tem todo o conteúdo que você precisa para você se tornar um investidor profissional lá dentro da mentoria. Vou esperar a mentoria. Inclusive, dentro da mentoria, eu te ensino sobre fundos imobiliários também. Então, você pode ficar na dúvida, então faz sentido eu esperar, já que o Léo falou que a mentoria vai abrir daqui um mês, mais ou menos, né? Daqui um mês nós vamos abrir a próxima turma, a MGD 9. E aí, meu amigo, com a intenção realmente de te ajudar a você criar sua carteira de fundos imobiliários já e participar de todos esses conteúdos que a gente vai ter até a abertura da mentoria, eu vou te dar R$500 de desconto se você entrar no 2 em 1 para a mentoria. Então, você basicamente vai ganhar o 2 em 1 praticamente de graça, né? Óbvio que esses R$500 de desconto você vai ganhar quando você for entrar na mentoria, tá? Quando você for entrar na mentoria. Então, todo aluno do 2 em 1 vai ter esse descontaço aí na mentoria. Então, você pode entrar no 2 em 1, montar sua carteira de fundo imobiliário, reorganizar a sua carteira, fazer essa carteira te pagar provento para você entrar na mentoria. Muitos alunos do 2 em 1 fazem isso. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido de verdade esse negócio da TIR, viu? Porque parece complicado, mas é bem simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários as dúvidas, que eu vou tentar responder aqui alguma dessas dúvidas, beleza? Fica com Deus, Papai do Céu abençoe vocês e até o próximo vídeo do canal.